Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre Gabriel Bortoleto. Sinais, fortes sinais de que ele está próximo da Fórmula 1. Hoje foi divulgado de que a McLaren deu permissão para ele negociar sua ida da Fórmula 1 via Sauber, que vai ter sua última temporada em 2025 com esse nome, e depois em 2026 será a equipe Audi. Vale lembrar que 2026 é um regulamento diferente, né? Vai ter menos presença de efeito solo, então vai ser uma modificação completa do carro como conhecemos hoje. Será um pouquinho menor, não o suficiente para melhorar muitas coisas, mas é um progresso, né? Acho que a categoria já entende que os carros não podem ficar maiores e mais pesados do que são atualmente, já está num limite, né? Eu acho que esse limite já foi passado há muito tempo, né? Mas a questão é que hoje está mostrando assim que é insustentável do jeito que a categoria está agora. E a questão é, né, a última vaga real que sobra para o Bortoleto é essa na equipe Sauber, porque no final a vaga da AlphaTauri, né, que é Racing Bulls, Toro Rosso, o que seja, né, entende? Ela é destinada para o Liam Lawson. Aí resta saber se é o Ricardo ou o Tsunoda que vão dançar ou se é o Sérgio Pérez lá na Red Bull. Visto o que aconteceu nesses últimos 2 fins de semana, deve ser um dos pilotos da Racing Bulls, porque o Pérez não andou mal nessas últimas 2 corridas. Então, assim, falando um pouco sobre essa questão, né, de a gente ver ali essa vaga na Sauber, o Bortoleto claramente é o favorito e os sinais todos apontam para ele, né? Primeiro deles, ele fez algo que não estava no cronograma, mas ele teve aí seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1 na Áustria, onde já quase conseguiu toda a quilometragem necessária para já participar de um treino livre. O que tudo indica, ele deve andar no treino livre do GP do México, assim como o Felipe Drugovich. Esse vai ser o treino mais assistido do ano, né? Porque é treino livre, óbvio, né? 2 brasileiros pilotando, é o que tudo indica. E a questão é, a gente tem outro detalhe que conta bastante, que é a descredibilização que está tendo tanto com o Bottas e também com o Theo Pourchaire. O Pourchaire recentemente veio à imprensa falar que não tem dinheiro, né? E muita gente fala, eu tenho medo do Pourchaire ser o rival porque ele é da academia da Sauber. Só que isso não poderia importar menos, já que agora a equipe vai ser a Audi, e a Audi claramente não está interessada na academia que a Sauber montou, que tem hoje bons pilotos, como é o caso do próprio Theo Pourchaire e do Zane Maloney. O Bortoleto está melhor que o Zane Maloney na Fórmula 2 nessa temporada, e olha que o Bortoleto é estreante e o Zane Maloney segundo anista. E o Theo Pourchaire, eu teria mais medo dele se ele tivesse ido bem na Indy, porque isso aí seria, obviamente, uma baita cartada que ele poderia dar, né? Porque, assim, ele foi para a McLaren, uma boa equipe na Indy, tem o Pato O'Ward sendo um dos destaques da temporada. Óbvio, não vai lutar pelo título, o título está entre 2 pilotos, né? O Alex Palou e o Will Power, mas ele andou constantemente próximo deles nessa temporada. Imagina, o cara vai lá, fala, olha, eu andei no mesmo ritmo de pilotos do nível e do calibre do Power, do Dixon, do O'Ward, do Alex Palou. Não aconteceu nem de perto, ele não chegou a terminar entre os 10 primeiros, porque a gente sabe que o nível é muito alto e você tem que ser muito especial para andar bem lá, né? Tipo, logo de cara, né? E não foi o que aconteceu pro Pourchaire. Se ele tivesse andado bem logo de cara, aí sim era motivo para ele ser considerado fortemente, até porque ainda é muito jovem, mas não foi o caso, né? Inclusive ele se envolveu numa batalha com a McLaren, foi demitido do nada, recontratado de novo, foi uma maluquice, né? Então, assim, tudo indica que o Bortoleto vai ser o piloto por tudo que tem acontecido, né? Os bons desempenhos dele na Fórmula 2, uma temporada de estreia extremamente sólida para o novato, andando bem em quase todos os aspectos, classificação, ritmo de corrida. Óbvio que vai ter algumas corridas que não são tão boas, né? Porque é normal para um piloto que só tem 19 anos, mas ele é campeão da Fórmula 3 no ano de estreia e está a 10,5 pontos da liderança do campeonato da Fórmula 2 no ano de estreia também. Isso contra um cara de muito mais experiência na categoria, como é o caso do Isack Hadjar. Então, assim, tudo o que está acontecendo com o Bortoleto impressiona bastante, e a atuação dele na Itália obviamente chama bastante a atenção do Mattia Binotto e de todo mundo que está no staff da Audi, né? Porque eles olham para ele e pensam, é um jovem piloto que pode levar a equipe além, esse cara tem algo especial. E a questão não é algo que você possa olhar hoje para o Bottas e pensar isso, né? Porque experiência, ela pode ser realmente produtiva, né? Um cara que traz bom feedback, esse tipo de coisa. E obviamente isso aí poderia ser muito bacana. Só que, o que a gente tem aqui para falar do Bottas em termos de feedback? A Williams, com ele e o Felipe Massa, né? Ela só andou para trás, tipo 2014, 15, 16, óbvio. Isso não tem só relação com os pilotos, tem tudo a ver com a organização da equipe, né? A Mercedes, né? É que assim, hoje, né? A Fórmula 1 é muito mais dos engenheiros do que a dos pilotos, né? Lá na época dos anos 90 e início dos anos 2000, o piloto tinha um trabalho muito maior, uma influência muito maior, porque ele podia testar o carro, né? O Michael Schumacher, ele era a máquina de testar carros, ele chegava
chegava a andar a distância de 3 corridas por dia em Maranello, né? Isso era um negócio insano, né? E, tipo, em Mônaco ele fazia quinta-feira o treino livre, sexta-feira estava na Itália de novo para testar o carro, para ver novas atualizações, e aí ele voltava para Mônaco no sábado, fazia a classificação, a corrida, e chegava a treinar de noite para fazer as coisas funcionarem, né? E assim, óbvio, não existe o Schumacher, né? Mas a questão é, ele fazia aquilo porque podia. Desde 2011, não tem mais testes na Fórmula 1. Você não pode fazer o que o Schumacher fez. Talvez se tivesse isso para época dele lá na Mercedes, ele poderia ter trazido resultados e uma influência ainda maior para a equipe, né? Porque o que ele fazia valia ouro. Ele levava o carro ao limite, os engenheiros entendiam o que tinha de problemas e qualidades e ajudava. O Bottas não está levando esse carro ao limite, isso é uma coisa que a gente tem que dizer, né? E além de não estar levando o carro ao limite, ele custa muito mais caro do que um piloto novato promissor. Ele é um piloto que já tem 10 vitórias, quase 70 pódios, então assim, esse tipo de número, por mais que isso não está fazendo diferença alguma na Sauber, aumenta o valor dele, ele se dá o luxo de pedir mais dinheiro, porque ele fala, ó, me dá um carro de qualidade, eu posso fazer algo assim, né, tipo, óbvio, né, e assim, a gente sabe que os números também são influências da qualidade dos carros que você tem. Mas a questão é, o Bottas não faz diferença na equipe, ele só tem reclamado nos últimos fins de semana, não tem feito nada de especial. Então, se você olha para a Sauber hoje, Joe e Bottas, você pensa, né? Tá na hora de mudança. Não tem como você olhar para o cara em 22º lugar no campeonato de 20 pilotos e achar que tá tudo bem. E achar que, não, merece mais um ano. Não, o negócio tá andando bem demais pra gente tirar ele nessa temporada, né? Então, assim, nada no Bottas te indica que ele merece uma permanência. O trabalho dele não justifica isso. Então, nessa situação, o mais lógico a se fazer é o quê? É você trocar de piloto e que seja por alguém promissor e interessante do que mais um veterano que não está agregando nada. E no final a gente está vendo o quê? O Bottas, ele tá cada vez mais escanteado, nada tá indicando ele para lá, e o Bortoleto ganha força. A verdade é que dos veteranos aí que eu podia dizer, eu só teria mais medo mesmo do Sérgio Pérez. Porque assim, o Pérez aí pode estar andando muito mal lá na Red Bull nessa temporada, mas por outro lado, ele é um cara que o histórico dele em equipes de médio escalão, e até mesmo a parceria dele com o Hülkenberg na Force India, aí sim eu podia temer mais, porque esse é um cara que realmente teve um impacto bem interessante na equipe Force India. Ele é um piloto que sempre andou muito bem em equipes médias. Não é tanto o caso do Valtteri. Então, eu assim, olhava para o Pérez como uma ameaça maior. Mas ele ficando na Red Bull, ele é um piloto fora do mercado. Então, nesse aspecto, assim, o Bottas era o cara assim, mais escanteado, porque já nítido que ele está mais um pé fora da Fórmula 1 do que dentro, né? Não está produzindo o suficiente, e tudo isso que vai acontecendo com o Bortoleto é os testes, até a Fórmula 1 voltando para a Globo, que só vai se interessar pesadamente pelo produto, né, mostrar em TV aberta, se tiver um brasileiro lá para dar o apoio e o suporte. Então, eu acredito que a Globo está interessada em ver o Bortoleto também na Fórmula 1, eu acho que dizem ele que estão dizendo nas entrelinhas que os desempenhos e a possibilidade dele ir para a Fórmula 1 é uma das coisas que motivou a Globo a voltar atrás com o produto, mas fato é que assim, tudo indica, todos os sinais indicam que o Bortoleto é um grande favorito para essa vaga na Audi, muito mais do que a gente tinha de sinais ano passado com a Williams, com o Drugovich, porque o pamonha do James Wolfe estava sempre passando pano para todas as batidas que o Sargent dava. Então lá a gente tinha muita dúvida, né? A gente pensava que o Sargent ia continuar sendo um bagre e aí ele ia dar a vaga para o Drugovich. Aconteceu a primeira parte, mas ele manteve o Sargent e hoje demitiu o cara. Então é óbvio que assim, a gente não estava nas mãos do pamonha do James Wolfe, a gente tem ali a equipe Audi que me parece um pouco mais séria do que a Williams nesse momento. Então vamos ver. Eu acho que é até uma pena para o Drugovich, né? Que eu acho que o Bortoleto fez o certo em escolher a McLaren, já está apadrinhado por uma equipe que pudesse apoiá-lo desde a base. Eu acho também o apoio do Fernando Alonso se mostra muito crucial nesses momentos, porque o Drugovich gerenciou mal mesmo, né? Eu acho que os resultados dele o poderiam colocar na Fórmula 1, sim, se tivesse sido feito no segundo, no primeiro ano. No terceiro, aí ele precisaria do apoio de uma equipe para ir, né? E ele não teve isso, porque escolheram, ele não está alinhado com uma equipe, não fazer parte de uma academia, e é nítido pelo que ele falava em entrevistas que houve a oferta. Se ele tivesse aceitado uma, mesmo que seja Alpine, esse tipo de coisa, eu acho que ele estaria na Fórmula 1. Era difícil alguém com os resultados dele não estar. Hoje, a gente vê cada vez mais a Fórmula 1 premiando gente que dê destaque em suas academias. Fora delas, fica cada vez mais difícil. Então, não foi uma decisão inteligente, ele não está vinculado a nenhuma academia. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.